nossa super lua cheia, entender um pouquinho do que essa energia pisciana tem pra gente? Meu nome é Daiane Stephanie e eu vim aqui hoje falar um pouquinho do que essa lua cheia, essa super lua cheia tem pra nós. Boa noite a todos, como estamos os sons, como todos que estão chegando? Maravilha! Eu quero começar essa live falando um pouquinho de como tem sido a semana, como tem sido essa alunação. Lembrando que a gente estamos na alunação de Leão e essa é a lua cheia em Peixe. E é uma super lua cheia, né? Tá assim super no auge, super popular essa lua cheia. Essa lua cheia, a lua azul. O que quer dizer lua azul? É importante a gente entender que essa denominação de lua azul, ela se refere a uma questão popular, porque a gente estamos na segunda lua cheia de agosto. Só que astronomicamente e astrologicamente, esse termo não tem muito significado. Por que esse termo não tem muito significado? Porque astrologicamente a gente entende que a Lua ela só tem uma relevância quando ela fica cheia ou nova 2 vezes no mesmo signo, não no mesmo mês, né? Seguindo o nosso calendário gregoriano. Então, 2 luas cheias no mesmo mês para a astrologia não tem muito significado. E astronomicamente também 2 luas cheias no mesmo mês também não tem muito significado. Agora, o grande significado dessa lua é que ela é uma super lua. Então, quem teve a oportunidade de olhar no céu, olhar pela sua janela essa noite e ontem, percebeu o quanto a lua estava imensa, o quanto a lua nasceu grande, brilhante. E isso significa o quê? Que ela está no seu período de apogeu, que ela está mais próxima da Terra. E nesse momento que ela está mais próxima da Terra, a Lua, por trabalhar as energias magnéticas, faz com que a gente sinta muito mais forte a energia lunar. Então, nesse momento, a Lua, ela estando mais próxima da Terra, com toda a sua energia magnética, a gente sente essa energia com muito mais força, muito mais vivo dentro da gente. Então, é muito importante dizer que para a alquimia, a lua cheia, ela traz toda a nossa energia para os nossos chakras superiores. Então, para o nosso chakra do terceiro olho, para o nosso chakra laríngeo. Então, a gente sente toda essa energia aqui. Eu gostaria, antes da gente dar continuidade da nossa live, a gente convidar os amigos, convidar pessoas que você acredite que tenha interesse em saber um pouco mais do que a energia dessa lua cheia representa e de como usar isso na sua vida. A gente vai ter também aqui uma meditação de conexão com essa energia para que a gente consiga usar esse fluxo astral para limpar, para relaxar e para alcançar o que a gente busca, alcançar os nossos propósitos. Então, eu vou pedir para quem quiser convidar os amigos, vou aproveitar aqui também, mandar, né? Dentro dos grupos. E para quem está chegando agora, eu gostaria que falasse um pouquinho de como tem sido a sua semana, como tem sido a entrada dessa cheia. A lua cheia ela iniciou ontem, dia 30, às 22h35 da noite. Então, a gente já está dentro dessa lua cheia e a gente já começa a sentir a lua cheia 3, 4 dias antes da lua entrar, a gente já começa a sentir essa energia da lua cheia. E é importante dizer que a lua cheia ela vai ficar aí viva pelos próximos 2 semanas. E além dela ficar viva pelas próximas 2 semanas, também é interessante a gente entender que a lua cheia ela tem um período de duração de 6 meses. Então, toda lua cheia e toda lua nova, quando a lua cheia acontece, é importante para as pessoas que gostam de anotar, gostam de entender um pouco mais do que está acontecendo na sua vida, andar dentro dessa sincronicidade com o cosmos, é interessante você ter um caderninho que você anota.
que aconteceu naquela lua nova, e aí você consegue observar na lua cheia daquela lua nova o que aconteceu nesse período de 6 meses. Então, hoje na lua cheia, a gente está no ápice de tudo aquilo que a gente plantou lá na lua nova em peixe. E a gente também está dentro do apogeu, dentro do ápice do que aconteceu, do que a gente plantou nessa alunação. Então, a gente vive o quê? Um ciclo dentro de outro ciclo. É interessante dizer também que para a astrologia alquímica, a gente estuda muito os ciclos que a gente se encontra, os ciclos que a gente vive dentro da nossa vida. Então, deixa eu só terminar de enviar aqui para os grupos. E a gente vamos se aprofundar nessa lua. Essa lua de peixe é uma lua muito especial. E não só por ela ser uma superlua, mas também porque peixe é o último signo dos zodíacos. Então, quando a gente fala de peixe, a gente fala de uma energia muito madura. Peixe, ele representa também, dentro da roda zodiacal, ele traz a energia do elemento água. Só que quando ele traz a energia do elemento água, essa energia do elemento água, ela não só é uma água líquida, é uma água emocional, mas como o peixe, ele está muito relacionado dentro da alquimia ao Mercúrio, essa água é uma água mercurial. É uma água, eu gosto de dizer, de fazer uma relação com os signos da água, que peixe ele representa a água no seu estado vaporoso, é a água em vapor. Então, quando a gente fala de peixe, a gente fala daquela umidade que está em todo o ambiente. A água por si só, ela é um elemento que ela se soma a tudo e ela se agrega a tudo. Então, a forma da água é sempre a forma do local, do recipiente, do receptáculo que você coloca aquela água. Então, se você coloca a água numa vasilha redonda, ela se torna redonda. Só que quando a gente fala da água de peixe, ela, por ser esse vapor, ela está em todo o lugar. Ela também, representando essa umidade, ela também se coloca nos lugares sem que você anote. E quando você não cuida dessas emoções mercuriais, desse vapor, dessa umidade, essa umidade cria mofo. Então, hoje aqui eu vou falar das duas polaridades do signo de peixes, a positiva e a negativa. Então, é importante a gente entender que quando a gente fala do nosso plano terreno, esse plano ele é dual, bem e mal, dia e noite, sol e lua. Então, todas as energias dos signos que chegam aqui na Terra, elas se dualizam. É importante a gente entender que muitas vezes as pessoas elas acreditam, por uma falta de entendimento da astrologia, que as constelações são signos. E não. As constelações, elas são as constelações. E tem muito mais do que 12 constelações. O signo, ele é um cálculo feito no cinturão celeste, dentro do nosso sistema. E esse cálculo, ele tem 360 graus e ele é dividido em 12 partes, cada parte de 30 graus. Então, dentro dessa parte de 30 graus, há uma constelação. Mas há muito mais que uma constelação. Vamos imaginar que essa parte é como se fosse um túnel. E tudo que está dentro desse espaço, além desse espaço, está dentro desse signo. Então, dentro de um signo, a gente tem uma constelação, só que a gente tem outras constelações, a gente tem asteroides, a gente tem muitas outras coisas dentro daquele espaço. Então, quando a gente fala de signo, a gente traz um entendimento que é tudo que está além do nosso sistema solar. Quando a gente fala que ali tem constelações e a energia daquela constelação está chovendo sobre a gente, está caindo sobre nós, está trazendo aquela energia, aquele arquétipo para a gente está trazendo, a gente está buscando algo que está muito além do nosso momento presente, muito além da nossa consciência momentânea. Então, quando a gente traz essa energia do cosmos, das estrelas, das constelações que estão dentro desse espaço, que é o signo, a gente traz isso para o nosso sistema solar e depois para a Terra.
Quando ela chega aqui dentro da nossa dimensão, ela se dualiza, como tudo se dualiza. Então, todos os signos, eles têm dois lados. Ele vai ter o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Algumas pessoas gostam de falar de luz e sombras. Mas quando a gente fala de luz e sombra de um signo, a gente acaba caindo muito na questão do eixo de um signo, né? Que todo signo ele tem o seu eixo oposto. Então, eu vou falar mesmo de positivo e negativo dentro do mesmo signo. Então, quando a gente está falando da energia pisciana, que a gente está falando dessa água mercurial, desse vapor, dessa umidade em torno de nós, quando a gente fala do seu lado negativo, é como se a gente entendesse que toda a umidade dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, ela traz um mofo. Quando ela permanece ali por muito tempo sem uma utilidade. Quando a gente tá andando na rua, né, naquele dia muito quente, e chove e sobe aquele mormaço, o que acontece? Aquele mormaço também deixa a gente atordoado. Quando a gente sai de manhã, naquele dia que a noite foi fria, mas o dia vai ser quente, geralmente o outono é assim, quando a gente sai de manhã, tá aquela névoa, aquela neblina, você não consegue enxergar muito bem nessa neblina. Então, esse é o lado um pouquinho mais negativo da energia de peixe, essa neblina. O que seria o lado positivo de peixe, então? O lado positivo de peixe é esse mental conectado a emoções e sentimentos superiores à sua fé. A fé é um pensamento. Boa noite, Mo. Boa noite, Ana. Boa noite, Joe. Boa noite, William. Boa noite a todos que estão chegando, que já chegaram. Então, quando a gente fala dessa energia que está conectada a um mental superior, quando a gente fala de peixe, a gente pode falar da fé. Porque quando a gente fala de fé, fé não é só um pensamento. Fé não é só você acreditar que vai dar certo. Fé, ela vem acompanhada de um sentimento. Muitas vezes, né? Eu nem vou usar a palavra muitas vezes. Eu acredito que a fé, ela movimenta a vida de muitas pessoas. Ela direciona a nossa vida para aquilo que nós buscamos e ela, além de direcionar a nossa vida para aquilo que a gente buscamos, uma fé mais divina, uma fé em algo superior, também nos traz sustentação, nos traz firmeza interna, nos traz preenchimento, nos traz pertencimento. Então, quando a gente fala de fé, a gente tem que entender que a fé ela é um pensamento, mas que ela vem acompanhada de um sentimento. E isso é energia de peixes. É uma percepção mental, só que não racional. Então, quando a gente vem falar do que é essa lua cheia em peixes, e eu gostaria de lembrar aqui que toda vez que eu faço essas lives de conexão e de meditação, a minha ideia aqui é trazer para todos um entendimento das energias astrológicas, um entendimento do fluxo astral, de uma maneira que você consiga utilizar aquilo na sua vida. Então, eu atualmente faço a mentoria 13 Luas, isso é para um grupo mais fechado de pessoas, só que eu gosto de trazer aqui a toda lua cheia essa energia, esse entendimento para todos, para que todos tenham acesso de você entender o que o fluxo energético está dizendo e que você se sintonize e se sincronize dentro daquilo e você possa utilizar essa energia na sua vida. Então, quando eu venho aqui dizer um pouquinho que essa energia dessa lua cheia de peixe está trazendo para a nossa vida, é para trazer clareza e consciência para o momento presente, né? Então, quando eu falo, como que a gente entende essa energia pisciana, como a gente entende essa super lua em peixe, então dentro dessa semana, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês. Quem aqui, nessa semana, se sentiu mais sensível? Sentiu alguns pensamentos antigos passando na sua cabeça? Sentiu uma sensibilidade sensorial? Sentiu um incômodo? Sentiu uma ansiedade? Sentiu um estresse? Sentiu às vezes um turbilhão de sensações, você não sabia se aquilo era seu, você queria fugir daquilo, às vezes uma emoção que tomava conta de você. Então, quando a gente fala da lua cheia em peixes, a gente fala dessa percepção do meio. Então, essa alunação, né, que é de leão, ela fala muito do eu.
Então, a alunação em Leão, ela está muito sintonizada com o eu. Essa alunação em Leão, ela abriu com aspectos muito interessantes, com Lilith, com a Lua, com a Vênus, falando muito das suas emoções internas, daquilo que você guarda, daquilo que você traz, daquele amor próprio, aquela autovalorização. Quando a gente chega nessa lua cheia, em peixes, a gente também está falando dessa autovalorização para o mundo. O que você alimenta dentro de você? O que você guarda lá dentro dos seus pensamentos, lá dentro de você, aquilo que te move? Você se motiva ou você se boicota? Sabe aqueles pensamentos, por que eu estou fazendo isso? Será que vai dar certo? O que está acontecendo? Se sentir perdido, se sentir desorientado, se sentir sensível nessa semana. Isso é um movimento natural dessa lua cheia. Mas eu quero trazer aqui uma outra consciência para essa lua cheia. É uma lua cheia que é naturalmente a gente vai estar sensível. E a gente vai estar com uma possibilidade de entrar dentro das nossas águas inconscientes de peixes. Dentro dessas crenças limitantes, dentro dessa sensibilidade. E estruturar tudo isso. E reconhecer tudo isso. Dissolver o que precisa ser dissolvido, purificando. Porque o que o vapor faz? O vapor purifica. Quando a gente entra numa sauna, a gente entra dentro de uma sauna para o quê? Para purificar o nosso corpo através das nossas águas. Quando a gente faz uma destilação, essa destilação a gente faz o quê? Através da vaporização da água. Então, o vapor, ele purifica. Só que quando a gente usa aquilo de uma maneira consciente. Então, uma das chaves de ferramenta alquímica que eu venho trazer hoje aqui é o escaldapés. Por que eu escolhi o escaldapés? Para a gente fazer essa reenergização do corpo, da alma. E essa conexão com essas águas. Limpando o quê? Limpando nossos pés, que representa peixe. E limpando o nosso chakra básico, que está conectado com nossos pés. Que está conectado com essa finalização, que também representa o signo de peixes. Então, eu deixo aqui um convite para todos que estão assistindo essa live, para todos que vão assistir essa live, que dentro desse momento, dentro dessa energia pisciana, utilize essa sensibilidade para se observar. Observar os seus pensamentos. Observar com o que você se conecta. Com o que você deixa entrar no seu campo. Essa lua cheia em peixe, ela está com essa energia psíquica muito poderosa. Porque Netuno está em peixe. Netuno está fazendo um aspecto muito positivo com essa lua em peixe. Então, e Netuno, ele, além de ser o regente de peixe, ser uma das oitavas maiores da lua, ele fala desse mundo inconsciente. Essa alunação, ela veio para mostrar para cada um de nós o que a gente ainda guarda dentro do nosso inconsciente. E o que a gente deixa entrar na nossa vida de maneira sorrateira por esse inconsciente, por essas portas abertas. É interessante quando a gente fala deixa entrar dentro do nosso inconsciente por essas portas abertas, que quando a gente fala de peixes, quando a gente fala de Netuno, a gente fala de um aspecto, um arquétipo muito trabalhado por Jung, que é a questão dos arquétipos. Jung, ele falava do inconsciente coletivo. E o melhor arquétipo dentro da astrologia para a gente explicar esse inconsciente coletivo é peixe. É nas águas de peixe que está todas as nossas memórias guardadas. É dentro dessas águas piscianas que está todos os nossos desejos inconscientes, tudo aquilo que a gente vai absorvendo do meio. Né? Porque quando a gente fala de inconsciente ele tá armazenado ali, todas aquelas percepções que para sua mente racional não fazem sentido, mas você está inserido naquele meio e você está captando. Então, o nosso inconsciente, ele está relacionado a isso. Quando a gente fala do inconsciente coletivo, dentro do inconsciente coletivo, tá todas as percepções de todas as pessoas que estão no nosso meio.
Então, quando a gente fala de inconsciente coletivo da humanidade, há muitas questões ali envolvida, né, por todas as memórias de toda a humanidade que foi vivendo e foi armazenando informações dentro daquele sistema, que foi, além de armazenar, a gente vai juntando aquilo, então a gente vai coagulando algumas informações e essas informações se tornam arquétipos. Quando a gente fala assim, o arquétipo do herói, o arquétipo do mago, o arquétipo da deusa, aquilo dentro do seu inconsciente tem um poder que foi vivido por várias e várias e várias pessoas durante eras e foi se criando, foi se condensando um arquétipo sobre aquela energia. Foi se condensando uma ideia. Quando a gente fala de peixe, a gente também fala de símbolo. E quando a gente fala de simbologia, também está relacionado com Jung, está relacionado com o nosso inconsciente. Então, o mundo dos sonhos, o mundo lírico, ele é todo simbólico. Então, quando a gente está falando, a gente está buscando entender o que essa lua cheia em peixe está trazendo para nós, né? O seu lado positivo, o seu lado negativo, a gente está falando desse momento muito simbólico. Então, apesar de ser uma lua cheia, é um momento de auto-observação. Auto porque a gente está na alunação de Leão, que fala totalmente do eu. Então, Leão, ele sempre vai falar do eu. Então, quando a gente está na alunação de Leão, a gente está a gente deveria estar se autovalorizando, se olhando. Mas para o humano, e principalmente para o humano atual, né? Então, é muito difícil se reconhecer. Tanto que a gente paga psicólogo, a gente paga terapeuta, a gente tem várias ferramentas para que a gente consiga observar e reconhecer a nossa imagem. É muito difícil para o humano hoje, né, dentro da nossa sociedade hoje, você ter uma autoimagem límpida sobre você, esse reconhecimento. Não é nem da nossa cultura, principalmente a nossa cultura brasileira, essa autorreflexão de você parar um momento do seu dia, da sua vida e você se auto-observar. É muito natural a gente observar o outro. E dentro desse observar o outro, a gente cai em processo de julgamento. Mas fazer essa auto-observação é muito complexa para o humano atual. E quando a gente chega nessa lua de peixe, essa lua de peixe ela fala para você assim, ou você observa o seu inconsciente, ou você observa o seu campo, ou você observa a sua energia psíquica e reestrutura essa energia sutil, esse vapor, esse campo energético mental em torno de você, ou eu vou te mostrar as consequências disso. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, quem não viu durante essa semana, ou quem não sentiu durante essa semana? Quem não viu algum tipo de acidente, quem não sentiu algum tipo de sensibilidade, algum tipo de estresse, algum tipo de ansiedade, algum tipo de pensamento? Comentem. Quem quiser pode comentar aqui, falar um pouquinho do que sentiu essa semana, do que está sentindo ontem e hoje. Porque peixe, ele está colocando esse sentimento, esses pensamentos que ficavam lá no fundo das suas águas à tona. Mas para que ele está fazendo isso? Para que você consiga observar o seu inconsciente, observar essas suas energias profundas, para que você consiga reestruturar isso. Por que eu trago essa palavra reestruturar isso? Essa lua cheia, ela trouxe, né? Ela aconteceu conjunta com Saturno. E ela aconteceu na casa 10. Então ela está falando muito essa questão da gente estar conectado com o nosso propósito, com a nossa missão interna e estar com esse inconsciente estruturado no seu propósito de alma, que é o que vai alimentar a sua fé. Esse é o lado positivo. Agora, do lado negativo e o lado negativo de peixes é muito complexo. Porque como que você salva alguém que está se afogando sozinho no oceano? Como você salva alguém que está perdido numa neblina? Como você se encontra quando está perdido numa neblina? Tem que trazer o quê? Muita consciência do eu, muita consciência da terra onde você está pisando, muita firmeza interna, que é o eixo oposto de peixes, que é virgem, é onde está o nosso sol.
O Sol está trazendo essa energia material de você voltar para o seu centro interno, voltar para o que é real, voltar para o que é firme. E a partir desse centro de firmeza, você se encontre aonde você está. Então, quando a gente fala dessa energia pisciana, quando a gente fala do seu lado negativo, a gente fala de você perceber esses sentimentos, perceber essa sensibilidade, ficar incomodado, ficar estressado e fugir. Quando a gente fala do lado negativo de peixe, a gente não fala somente da fuga psicológica, mas a gente fala também de alguns surtos psíquicos, porque peixe ele fala da mediunidade. Então, quando você tem uma mediunidade, você não trabalha aquela mediunidade, você não busca entender sobre aquela mediunidade. Então, trabalhar, buscar e estruturar Saturno. Então, e Saturno está aqui dizendo assim, tá, olha, a gente tá mudando, a vida tá mudando, a gente tá vivendo aqui, Netuno passou por aqui durante 6 anos, colocando essa espiritualidade na mesa. Então, se a gente parar e observar nos últimos 6, 10 anos, a gente viveu um boom da espiritualidade. Netuno ele entrou em peixe lá por meados de 2012, 2011, e ele começou a trazer um boom da espiritualidade mesmo, trazer essa sensibilidade, trazer essa espiritualidade à tona. E, né, nos últimos anos a gente percebeu até esse processo de Netuno em peixe, as pessoas alguns aspectos negativos também, as pessoas se perdendo até mesmo nessa fé cega dentro de alguns quesitos que você não parava para buscar se aquilo fazia um sentido real, analisar aquilo, Virgem, que é o aspecto oposto. Então, Saturno, ele entrou aqui, né, no começo, né, no final do ano passado, dizendo, tá, tudo bem, você tem fé? Vamos estruturar essa fé. Vamos entender essa sensibilidade. Agora, se você continua negando a sua sensibilidade, se você continua negando o seu mundo interno, se você continua negando a força do seu mental, né? Hoje em dia, né, ficou muito evidente a gente falar da gente construir a nossa realidade, a gente cocriar a nossa realidade pela força do nosso mental, o valor do nosso mental. Mas quando a gente usa esse cocriar somente para aquilo que é do meu interesse pessoal, não eu entendendo que o meu mental ele é forte o suficiente para interferir no meu meio, interferir na minha vida, interferir na vida de outras pessoas. Quando a gente não para, a gente não observa isso, a gente não está vivendo esse poder pisciano, que é você observar no que você acredita. Então, a minha mensagem para essa semana de super lua cheia em peixes é: observe no que você acredita. Observe no que você deixa entrar dentro do seu campo. No que você está alimentando dentro da sua psique. Quais as memórias, às vezes, como a gente está falando de lua, pode ser memórias antigas, sabe? Aqueles padrões de pensamentos antigos, confusos, de você querer, não quero saber de nada, quero fugir, eu quero só se desconectar de mim e ficar entregue a algo, a qualquer algo, na verdade, né? A algo que não seja eu que tome as decisões por mim, só para mim não ter que lidar com a vida. Só para mim não ter que lidar com a minúcia do cotidiano. Só para mim não ter que lidar com a materialidade. Então, quando a gente observa dentro dessa semana esse acontecimento, a gente tem uma chave. A chave de você olhar para dentro e falar assim, pera, eu estou observando isso dentro de mim, então eu posso mudar. Eu posso mudar esse padrão. Então, essa super lua cheia em peixe, ela vem trazendo esse presente. Mudança de padrão. Através do quê? Através dessa autoanálise. Então, é o acreditar, mas também é o pesquisar. É o observar, mas também é o se entregar. Para quem estava na mentoria, eu trouxe a seguinte frase. É você acreditar no todo, mas acreditar no todo, se entregar ao todo, mas observando e se autorresponsabilizando por cada passo que você dá dentro desse todo, né? Tem até uma frase do livro Kybalion que ele fala, né, que é um estudo hermético.
O todo, ele está, a gente estamos dentro do todo e o todo está em tudo. Então, esse é um conceito muito profundo de você observar que você está dentro do todo. Só que o todo também está dentro de você e você tem a autorresponsabilidade sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, que você não pode deixar ou esperar que algo maior chegue e resolva as coisas por você. Então, essa energia de peixes é uma energia que, no seu lado negativo, gosta de tirar a gente da gente. Na verdade, a gente quer fugir, né? Fugir dessa sensibilidade. Quem aqui não é médium, né? E nunca sentiu essa sensibilidade aflorando e você, meu Deus, o que eu faço com isso? Eu não quero essa responsabilidade. Eu não sei nem como eu lido com isso. E você tenta fugir daquilo, tenta fingir que aquilo não está acontecendo. Só que se você tem essa sensibilidade, em algum outro momento, ou né, quando você for encarnar, para quem acredita em encarnação, você falou, não, eu quero descer com essa mediunidade, eu quero ter essa mediunidade. Porque eu quero trabalhar com essa ferramenta. Só que para a gente trabalhar com uma ferramenta, a gente precisa conhecer a ferramenta, a gente precisa lapidar a ferramenta. Então, quando a gente fala dessa lua cheia, dessa super lua cheia em peixe, a gente está falando desse super potencial da gente mergulhar nessa sensibilidade mental, nessa sensibilidade psíquica e nos observar para estruturar os nossos mundos internos. Fechar portas. Fechar portas internas. Portas de pensamentos que geram sentimentos. Portas de sentimentos que geram pensamentos. Observar se a gente não deixa o nosso campo muito aberto para todo mundo e para tudo ao nosso redor. E observar se não é, às vezes não é o momento de você fechar um pouco o seu campo e entender, não, esse é o meu campo, entra no meu campo o que eu quero, o que eu me conecto. O nosso campo é a casa da nossa alma. O nosso campo, assim como uma casa, a gente tem que cuidar de quem entra na nossa casa. Para quem a gente abre a nossa casa? Para quê e para o que a gente abre o nosso campo? Então, essa semana é uma semana muito especial para que a gente observe. Observe o nosso mundo interno. Observe o nosso próprio inconsciente e em qual lugar do inconsciente coletivo, em qual nível do inconsciente coletivo eu me permito colocar. E isso é uma coisa assim muito, muito, muito difícil de observar. Então, se a gente está nessa janela, se a gente está com essa janela aberta, isso é uma grande oportunidade. Quando você toma consciência dos portais abertos, das janelas abertas, pelo fluxo energético da vida, pela própria lua, se você pega essa chave e utiliza isso na sua vida, você vai perceber que são grandes saltos quânticos que você dá em pequenos espaços de tempo, que é a cada lua. Então, essa é uma super lua muito poderosa, só que também que pede um pouco de cuidado e de muita atenção. Atenção em você, atenção no seu corpo, atenção nos seus pensamentos, atenção nos seus sentimentos. Boa noite, Sil! Que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Como eu falei no começo, se peixes ele representa esse ar vaporoso, essa umidade, você usa essa umidade para purificar o seu corpo ou você deixa que essa umidade crie mofo na sua casa? Então eu deixo essa pergunta para que cada um reflita dentro dessa semana, dentro desses próximos 7 dias dessa super lua. Lembrando que quando a gente fala da super lua azul é um adjetivo popular para que a gente entender que é uma segunda lua dentro do mesmo mês de agosto. Só que astrologicamente e astronomicamente isso não tem uma grande relevância, tá? Então, isso é mais um sentido popular para que a gente entenda dentro desse calendário gregoriano que a gente segue, que a gente está tendo 2 luas no mesmo mês. Mas isso não tira o potencial dela ser uma super lua com super portal aberto, para que quem souber navegar, chegue e encontre grandes ilhas e grandes tesouros dentro da própria alma. E para os marinheiros e marujos desavisados, cuidado, que o mar tem sereia.
Então, Peixes, ele fala exatamente desse você se encantar, você se perder de si e se afogar dentro das suas próprias águas internas, dentro dos seus pensamentos e dentro dos seus sentimentos. Então, que a gente saiba usar esse grande potencial de Peixes, que é a fé. A fé alimentada pelo sentimento de confiança que algo maior sustenta os seus passos, mas que a responsabilidade do caminhar é sua. Então, que a gente consiga se conectar com essa energia do Sol em Virgem, para que a gente traga para a nossa materialidade, para que a gente traga para o nosso cotidiano essa minúcia desse olhar para cada passo. Buscar entender cada porquê, mas confiante nesse algo maior que está em Peixes. E com Saturno aí no mesmo grau. Essa lua cheia, ela aconteceu com Saturno conjunto com a Lua no mesmo grau, e Saturno retrógrado. Então está pedindo realmente para que a gente reestruture o nosso sistema de crença, para que a gente observe o nosso inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo ao qual a gente permite estar. Dentro de que nível? Quando eu falo assim, que nível do inconsciente coletivo a gente está, eu quero dizer que dentro do inconsciente, dentro do mundo astral, você pode definir o nível que você vive dentro disso com a sua frequência. Você eleva a sua frequência a sentimentos e pensamentos fraternais e positivos, você vai se conectar com um inconsciente coletivo mais positivo, onde tem arquétipos mais profundos que te ajudam na sua evolução. Agora, quando você baixa o seu nível, a sua frequência e se conecta a sentimentos e pensamentos muito inferiores e a portas abertas por emoções do seu próprio passado, que você não tem controle, porque quando a gente fala assim, quando a gente fala do nosso inconsciente, o nome já diz, é inconsciente, está além da nossa consciência. Então, está além do nosso controle. Mas o fato de estar além do nosso controle não significa que a gente não consiga manejar ou navegar dentro desse mar, para fechar essas portas, mudando a nossa rota. Então, se você observa que você ainda está com padrões de pensamentos, de negativismo, de ai, não vai dar certo, não consigo, ou algumas lembranças do passado vindo à tona, algumas lembranças conturbadas vindo à tona, é o momento de você parar, observar, aproveitar essa janela aberta para curar e libertar essas feridas, fechar, quebrar esses padrões de aprisionamento, muitas vezes. Padrões de vitimismo, de culpa, de medo, de vergonha, aonde sem você perceber, você continua alimentando aquele padrão, se mantendo naquela frequência, se deixando ficar naquele lugar inferior do inconsciente coletivo. E quando a gente fala de inconsciente, é muito importante a gente dizer aqui que o inconsciente, ele é a base para todas as nossas escolhas. Eu gostaria de fazer uma pergunta a todos os presentes aqui na live nesse momento. E eu gostaria mesmo que quem não responder aqui, responda para você. Eu gostaria de perguntar uma pergunta bem simples. Qual é a sua cor favorita? Então pensa aí cada um qual é a sua cor favorita. E eu quero que você me dê 3 respostas profundas sobre qual é a sua cor favorita. Quem puder colocar aqui a maravilha, azul. Por que azul? Eu quero que você dê a primeira resposta de por que azul. Depois que você der essa resposta de por que azul, eu quero que você vá mais fundo nesse porquê. Porquê do porquê desse azul? Uma resposta profunda mesmo. Não, quem não quiser compartilhar não precisa. Mas por quê? Por que eu gosto dessa cor? Lembra calma, tranquilidade. Por que ela te lembra calma? Agora vamos além do azul. Por que ela te lembra calma? E mais fundo, amarelo. Por que amarelo? Por que desse amarelo? Vou deixar um tempinho aqui para a gente conseguir acessar um nível bem interessante dentro de cada um. Suzy, rosa, porque me traz aconchego, me faz sentir amor. Acredito que eu gosto de estar na calmaria.
Por que você busca estar na calmaria? Por que você gosta de estar na calmaria? Porque é vibrante, maravilha. Agora vamos lá, eu vou dar a resposta do porquê eu fiz essa pergunta. Quando a gente fala de inconsciente, a gente fala de algo que está além da nossa consciência. E quando eu falo para vocês que o nosso inconsciente é a base de todas as nossas escolhas conscientes, vamos lá. Então, quando eu falo para você assim, por que você gosta de azul? É uma resposta consciente. Então, você tem uma consciência de gostar de azul. Agora, o porquê disso está no seu inconsciente. Quando eu pergunto para você por que, a resposta que você dá do porquê é como você enxerga a sua própria personalidade. Então, quando a gente fala assim, eu gosto de azul porque me lembra calmaria. Então, você enxerga que a sua personalidade é calma e que essa personalidade busca estar dentro dessa calmaria. Agora, por que essa personalidade busca estar dentro dessa calmaria? Quando você fala, eu gosto de amarelo porque é vibrante. Então, você entende que a sua personalidade, ela é vibrante. Então, quando vocês entendem agora que quando a gente fala de inconsciente, a gente está falando de algo que está norteando todas as nossas escolhas e a gente não consegue nem perceber por que essas escolhas estão sendo feitas. E a gente não consegue, às vezes, entender, nossa, por que eu gosto de azul? Por que azul é minha cor favorita? Por que eu gosto de sorvete, de morango? Qual é a base dessa escolha? Você entende? Então, assim, por trás de toda escolha, há um motivo inconsciente, que é a junção de todas as suas vivências, de todas as suas experiências que constituem você. Então, quando eu venho aqui falar dessa energia pisciana, dessa superlua, né, dessa superlua em peixe, e eu falo que ela traz para cada um uma chave de adentrar no seu próprio inconsciente, entender qual é a base que está decidindo os seus caminhos. Então, eu comecei essa live falando que essa semana ela deixou a gente muito mais sensível, muito mais conectado, às vezes até um pouco incomodado com a nossa sensibilidade, dor de cabeça, é natural, muita dor de cabeça, né? Para as pessoas que para as pessoas que trabalham com esses chakras superiores, então, muita dor de cabeça, um pouco até uma confusão mental, muitos sonhos vivos, porque a gente está trabalhando com essa energia desse Mercúrio, desse mental superior, dessa energia pisciana, que vai trabalhar dentro do nosso inconsciente. Lembrando que essa lua cheia ela aconteceu com Netuno próximo, ela aconteceu conjunta com Saturno. Então, ela é uma chave para que a gente se auto-observe, lembrando que a gente está na alunação de Leão, então que a gente auto-observe, observe aonde está o nosso inconsciente, em que nível nós estamos do inconsciente coletivo e mude a direção do nosso navio. Que a gente realmente consiga aproveitar esse fluxo astral, esse portal da Lua, para que ela consiga ajudar cada um aqui, para que ela consiga nos ajudar a dar esse pequeno salto dentro da nossa vida. Essa pequena identificação, para que a gente consiga girar essa chave e mudar a nossa frequência interna, mudar essa base, limpar, reestruturar essa base do nosso inconsciente e não deixar se perder. Então, novamente, se você está sentindo dentro dessa semana muito estresse, um pouco de ansiedade, dor de cabeça, se você está se sentindo incomodado, saiba que essa pode ser o lado negativo da energia pisciana, que é uma energia que trabalha a água, só que a água mercurial. Então, é uma água em vapor. Utilize esse vapor para purificar a sua alma e não deixar que essa umidade traga mofo para a sua casa. Ou que trazer que esse excesso de vapor faça que você se perca dentro da neblina. Lembrando que o Sol está em Virgem, então que cada um consiga trazer a firmeza para o seu passo, trazer a firmeza para cada passo. Se você não consegue navegar olhando no horizonte, navegue
confiante na direção interna. Se você não consegue navegar, se você não consegue andar olhando para o horizonte, para o ponto de chegada, navegue confiante em cada passo. Trabalhando essa intuição, essa firmeza interna. Então, é um ótimo momento para você trabalhar a sua intuição. Falando em intuição, falando em vapor, eu vou trazer aqui a chave alquímica para que cada um consiga utilizar dessa ferramenta para utilizar essa lua, utilizar essa ferramenta para conseguir trazer esse relaxamento, essa conexão com o momento. Então, a chave alquímica que eu decidi trazer hoje nessa live. Então, lembrando que a cada live, a cada lua cheia, eu faço uma live falando, explicando um pouco da energia para que a gente entenda. Depois eu trago uma ferramenta alquímica e depois eu faço a meditação. Então, para essa live em especial, eu resolvi trazer o escalda-pés. Por que o escalda-pé? Porque quando a gente fala de peixes na astrologia, o peixe está relacionado ao pé. Quando a gente também fala de peixe, ele é o último signo, então ele fala de fechamento, ele fala desse último chakra, desse chakra básico, no sentido mais energético, tá? Não no sentido do corpo físico mesmo. Então, no sentido mais mental, ele fala desse fechamento, dessa base, desse porão interno. Então, quando a gente faz um escalda-pé, a gente está limpando a nossa base, a gente está se conectando com esse inconsciente, a gente está se conectando com esse poder de fechar ciclos e dessa limpeza. Então, quem quiser anotar, quem quiser pegar um papelzinho, uma canetinha para anotar como que faz esse escalda-pé maravilhoso. É muito interessante que você possa fazer esse escalda-pé durante a noite, tá? Então, para quem chega em casa cansado, é interessante fazer durante a noite. Mas para quem não consegue fazer durante a noite, pode fazer durante o dia também. Então, eu vou pedir que cada um, que se puder anotar, são alguns ingredientes. Vai precisar de 7 anis estrelados. Você vai pegar esses 7 anis estrelados e você vai ferver junto com 3 pedaços de pau de canela dentro de uma água. Você vai colocar eles dentro de mais ou menos 1 litro e meio de água, depende da vasilha que você tiver em casa, tá? Quem não tiver vasilha que comporte 1 litro e meio, pode ser menos, depois você acrescenta mais. Então, você vai ferver esses 2 ingredientes na água, você vai deixar fervendo ali. Então, depois que ela pegar a fervura, você vai deixar ali mais ou menos por uns 10 minutinhos, tá? Feito isso, você vai desligar. E numa outra vasilha, numa vasilha um pouquinho maior, numa vasilha maior que caiba os seus pés, tá? Então, você separa uma vasilhinha que caiba os seus pezinhos, né? Então, você separa essa vasilhinha. Você vai pegar alecrim, alfazema e você vai pegar camomila. Então, são 5 ingredientes. Colocou essas folhinhas lá na sua vasilhinha, você vai jogar água quente por cima. Você vai deixar, se você puder, né? Se você morar em apartamento, às vezes fica um pouquinho mais difícil, mas até dá. Se você tiver aquela janelinha que pega aquela luz da lua em determinado momento, dá. Mas se você morar em casa, fica mais fácil. Você vai deixar essa vasilhinha com água uns 10, 15 minutinhos tomando um banho de lua. Então, você deixa ela ali. Para quem gosta de cristais e tem cristais que possam ir em água. Lembrando que nem todo cristal pode ir em água. Então, se você tiver um cristal de ponta assim, ó, cristal de ponta, pode ir em água. Só que tem pedras, cristais, que elas são mais porosas. Eu tô com uma enxofre aqui, ó, ela é mais porosa, tá vendo? Ela tem entradinhas. Essas pedras mais porosas, elas não podem ir em água, porque a água acaba mexendo na estrutura molecular dela e acaba dissolvendo essas pedras. Então, você pode acabar perdendo a sua pedra. Então, essas pedras mais porosas, não. Mas pedras mais durinhas, assim, né? Mas essa daqui é uma citrina, então pedrinhas mais durinhas, assim, você pode. Se você desejar, você pode colocar uma pedra do seu interesse pessoal dentro dessa água. Feito isso, enquanto a sua aguinha tá lá, você vai separar o seu cantinho. É importante que nesse momento do escalda-pés, você possa estar um pouquinho sozinha, você possa estar um pouquinho sozinho, você possa estar no momento que você realmente possa se conectar com você. É importante que você leve para esse momento uma toalha, então se você puder forrar o chão onde você vai colocar a vasilha da sua água, é importante. É importante que você leve mais uma toalha para que você seque os seus pés. E também é importante que você prepare para, após esse escalda-pés,
já a sua cama, ou um lugar que você possa ficar coberto, onde você não pegue friagem. Porque quando a gente faz um escalda-pés, a gente dilata todos os nossos vasos sanguíneos, começando pelo vaso sanguíneo dos nossos pés. Então, quando a gente faz essa dilatação, a gente começa a aquecer todo o nosso corpo. Então, quando você está fazendo o escalda-pés, ou depois que você faz e você se pega essa friagem, você tem um choque térmico. Então, é importante que você deixe ali próximo de você uma cobertinha, uma mantinha que você goste. Você já deixa tudo isso próximo de você, onde você vai fazer o seu escalda-pés. Feito isso, para aquelas pessoas que têm em casa e que gostam, pode deixar próximo de você um óleo essencial. O óleo essencial a gente vai usar aqui de duas maneiras. A primeira é que você pode colocar o óleo essencial na água do escalda-pés. Só que quando você colocar o óleo essencial na água do escalda-pés, é importante que você entenda que esse óleo ele não vai estar sendo absorvido pelos seus pés. Ele vai estar sendo absorvido pelas suas narinas. Então, quando você colocar o óleo essencial na água quente, ele vai evaporar e ele vai fazer exatamente essa energia, o que a energia pisciana faz. Ele vai entrar em todo o seu campo através desse vapor, fazendo uma limpeza, uma purificação do seu campo, tá? Então, quando você colocar o óleo essencial na água, é importante que você entenda isso. Ou você pode deixar um creminho, né? Um creme, um óleo vegetal próximo ali para que quando você termina o escalda-pés, você coloque umas gotinhas desse óleo essencial dentro desse creme, dentro desse óleo, e aí sim, você massageia os seus pés e as suas pernas, porque é muito mais suscetível pela composição do nosso pés, da pele do nosso pés, é mais suscetível que o óleo essencial seja absorvido pelas nossas pernas, tá? Então, feito isso, preparou o seu cantinho, preparou para quem gosta de deixar um incenso, para quem gosta de deixar uma música, ou simplesmente um momento de silêncio. Você pega a sua aguinha, põe lá, e aí você vai acrescentar 7 colheres de sal grosso nessa água. É importante dizer que, se você tem algum machucadinho no seu pé, alguma feridinha, alguma coisa, não coloque o sal grosso, por quê? Porque vai arder, na hora que você colocar o seu pezinho vai arder. Então, se você tem algum machucadinho, é interessante que você não coloque o sal grosso, tá? Então, é bom observar isso. Agora, para quem não tem, coloca 7 colherzinhas de sal grosso lá, dá uma leve mexidinha, e aí você vai acrescentar, né? Você vai ver a temperatura e você vai acrescentar uma aguinha. Uma água de temperatura ambiente, para que essa temperatura do escalda-pés fique favorável para que você consiga colocar os seus pés dentro. Uma outra dica importante é que você não coloque o pé de uma vez dentro dessa água. Porque é muito interessante que quando a gente pensa nos nossos pés, a gente pensa naquela coisa firme. O meu pé, ele me sustenta o dia inteiro, ele tem essa casca grossa. Então, o meu pé, ele não é sensível, o meu pé, ele é grosso. Gente, doce engano. Não é à toa que o signo mais sensível dos zodíacos, que é peixe, representa os nossos pés. Os nossos pés são extremamente sensíveis à temperatura. Então, quando a gente faz um escalda-pé e a gente quer colocar o pé direto dentro de uma água, às vezes a gente pode acabar se queimando, a gente pode acabar estranhando aquela temperatura. Então, o ideal é que você coloque os seus pés acima da água, sinta o vapor. Depois, delicadamente, você comece a descer esses pés, primeiro deixando que a sola toque a superfície da água. E a minha sugestão para nesse momento é que você realmente utilize esse momento desse escalda-pés, de colocar esse pé nessa água, um momento que você realmente se imagine entrando no seu inconsciente, entrando nas suas águas internas. Então, entre com calma, traga a sua respiração, traga a sua consciência para esse momento e vai entrando o seu pé dentro da água. Então, no primeiro momento vai parecer que a água está um pouco quente, mas você vai perceber que logo depois essa água ela já vai ficando, o seu pé já vai se acostumando com essa temperatura. Depois você pode passar essa água com essas plantas e esse sal grosso no seu pé, na sua perna, até o seu joelho, massageando. Você pode ficar dentro desse escalda-pé pelo tempo que para você for aconchegante. Mas é importante que quando você esteja dentro desse escalda-pé,
com esse sal grosso, você faça um momento de reenergização, energizar o seu corpo. E quando a gente fala de sal grosso, principalmente sal grosso na água, a gente acha que a única função do sal é tirar toda a nossa energia. Só que a chave alquímica aqui qual é? A gente deixou a nossa água lunarizando nessa super lua cheia em peixe. Então a água do nosso escaldapé, ela tá mágica. Ela tá cheia de pirim-pim-pim ali, dessa super lua cheia em peixe, dessa super lua magnética que tá totalmente próxima da Terra. Então, quando a gente coloca o sal ali, a gente potencializa essa energia. A ideia aqui é que o sal, ele descarregue todas as suas energias negativas, fazendo com que você consiga absorver as energias positivas da Lua, para que ela traga energia para todo o seu campo astral, para o seu campo sutil, para o seu campo feminino, para o seu campo de intuição, limpando esse tubo da sua intuição interna, limpando esse tubo do seu inconsciente, tirando aquela crosta de pensamentos que não é seu, que é do meio, que é do ambiente, que é das pessoas, que é para quem trabalha, que é do ambiente de trabalho, para quem estuda, para quem é do ambiente de estudo, para aquela coisa do trânsito que você pegou, aquele estresse corporativo. Então a ideia é que o sal, ele puxa essa energia e a lua, a energia lunar, ela traga realmente um manto dourado em torno do seu campo, devolvendo essa capacidade de acreditar, de ter fé e que a gente consiga exercer e exercitar essa fé e principalmente a fé na nossa capacidade interna. Lembrando que a lunação ainda é a lunação de Leão. Então, essa é a lua cheia de Leão. Então, que a gente consiga acreditar na nossa capacidade de fazer, na nossa capacidade de alcançar. Que esse escaldapé devolva o nosso valor próprio. E esse momento, né? Você se permitir esse momento do escaldapé é o ápice, no meu ponto de vista, de autovalorização e de amor próprio. Porque é o momento de você com você, cuidando da sua base, do seu inconsciente e de todo o seu corpo. Feito isso, entendido tudo isso, você terminando o seu escaldapé, você pode passar, você seca os seus pezinhos, você passa o seu creme, você pode passar o seu óleo essencial. E é importante e interessante que após isso você se agasalhe e você vá dormir, você vá descansar. Você pode deixar essa água, não precisa jogar essa água nesse momento, você pode deixar essa água ali, porque essa água com sal, ela vai funcionar como um filtro de todas as energias negativas que estavam no seu ambiente, na sua casa. Então, essa água, ela vai limpando, ela vai filtrando, tá? Feito tudo isso, quando for de manhãzinha, quando for no outro dia, que aí você vai acordar disposta. Depois eu quero que mandem no meu direct, quem fizer, manda no meu direct como você sentiu, como foi essa experiência. Eu gosto muito de saber como que é a experiência de vocês, isso pra mim é muito interessante, tá? Então, eu gosto dessa troca. Então, quem quiser me contar depois como foi essa experiência, e aí quando for de manhãzinha, você tem duas opções. Você pode pegar essa água, para quem tem jardim, para quem tem possibilidade de uma área aberta, você pode jogar essa água no jardim, e é importante que não pode ser jardim de vaso. Então, quem tem jardim que a planta tá no vaso, não joga. Que agora, quem tem jardim que a casa tem quintal, que aquilo vai realmente para a terra, pode jogar no quintal. E para quem não tem esse jardim, só tem vaso, pode jogar essa água na privada, tá? Só tem que tirar as plantinhas mais grandes, então o anis estrelado, essas plantinhas, mas você pode pegar até com a mão. E aí essas plantinhas você pode devolver para a natureza. Por que é importante a gente devolver esses elementos para a natureza? Porque quando a gente utiliza de toda essa energia, a gente utiliza de todos esses devas, de todos esses elementais presentes. E aqui eu vou deixar o segredo alquímico. Quando a gente faz o escaldapé dentro dessa lua, a gente está trabalhando com os elementais da água e os elementais
da Terra. Então, a gente está trabalhando com os notos, com os gnomos, e a gente está trabalhando com as ninfas. Então, quando a gente devolve as plantinhas, né, os pedaços de anis, o pedaço de canela para a natureza, a gente está devolvendo para esses devas a energia que eles nos doou. Então, feito isso, terminado o escalda-pé, terminado, você segue a sua semana, aproveitando todo esse poder e esse potencial dessa super lua cheia, que está aí com uma chave, dando uma chave para cada um navegar no seu mar interno. E se você vai navegar ou se você vai se afogar, tá tudo certo. O importante é a gente trazer a consciência para o processo. Então, dentro da mentoria 13 Luas, que é um projeto que eu desenvolvo, e dentro dessa minha vontade de vir aqui trazer as lives de meditação e conexão, o meu intuito sempre é trazer a consciência do fluxo energético, para que a gente possa escolher, trazer a nossa consciência para o nosso discernimento, escolher qual decisão tomar. Isso é a grande chave da alquimia. É você ter a capacidade de discernir e escolher dentre as opções e não mais deixar que a vida, que o destino, que o fluxo energético te leve sem que você tenha a capacidade de escolher e de discernir sobre aquilo. Então, quando a gente observa e a gente entende o meio e a gente entende o fluxo energético, a gente pode escolher como a gente atua dentro daquilo e como aquilo atua dentro da gente. Deixa eu ver. Posso usar canela em pó no lugar de canela em pau? Ótima pergunta. Pode. Pode usar canela em pó sim, só que você não vai fervê-la na água no começo. Para quem quiser usar canela em pau, para quem quiser usar canela em pó, você não ferve ela junto com a água. Você coloca ela junto com as plantinhas. E como ela já está ela já está em pó, então ela já está aberta. Então, quando você colocar a água ela já vai fazer esse processo natural. Deixa eu ver. Não tem o anis. Posso substituir. Você pode substituir o anis por cravo. Pode substituir o anis por cravo. Ou se não tem o cravo e eu também não tenho anis. Você pode fazer só com a canela. Para quem tem os florais em pó da Alquimia dos Astros, que é o floral de Júpiter, pode substituir pelo floral de Júpiter também. E aí não precisa nem ferver, pode jogar direto o floral de Júpiter em cima da água, tá? Ou se você tiver outros elementos que sejam madeira dentro da sua casa, então barbatimã é madeira, cravo, ele tem essa composição mais amadeirada, você pode substituir por esses elementos também. Dito isso, eu vou pedir para que, se alguém tiver mais perguntas, pode mandar. Eu vou pedir agora para que a gente se conecte para a nossa meditação, né? Antes que o Instagram, né, vai dando o horário, o Instagram às vezes, né, pode querer derrubar. Então, eu vou pedir para que a gente se conecte para a nossa meditação de conexão com essa lua maravilhosa. Então, cada um possa escolher um lugar que possa se sentar confortavelmente. Pode deitar? Pode. Tá? Quem quiser fazer deitado pode, mas eu vou pedir que sente para que a gente realmente consiga fazer essa conexão com essa energia lunar que está acima das nossas cabeças. Vou colocar a musiquinha aqui pra gente. Pedir para que cada um agora se concentre, se conecte em si. Se alguém puder falar para mim se o som tá bom, se tá legal. Então que agora a gente consiga receber toda essa energia dessa lua em peixe e se conectar com o seu lado positivo, se conectar com essa profundidade interna, para que a gente possa fazer realmente o mergulho e o renascer, que é o que representa peixe.
a finalização de um ciclo e o começo de outro, para que a gente possa adentrar cada vez mais mares mais abertos, mares mais profundos. Então, eu vou pedir agora que todos fechem os olhos, respire profundamente, puxando o ar em 3 tempos, soltando o ar em 3 tempos, 1, 2, 3, mantendo o pulmão vazio em 3 tempos. Puxando o ar novamente em 3 tempos. E soltando. Agora, quando soltar, solte tudo, solte todo o ar, tudo, esvazia bem seu pulmão. Deixa que saia tudo, deixa que saia todo sentimento, todo pensamento. E agora você puxa o ar devagar, imaginando uma escada. E você percebe como que é essa escada. E você começa a descer essa escada, contando cada degrau, a partir do 100, e descendo cada degrau. 100, 99, 98, 97, e descendo. 96, como que é essa escada? 95, 94, 93, descendo. Cada degrau que você desce, você começa a perceber que você está descendo rumo ao seu inconsciente pessoal. Você está entrando dentro da sua psique interna. Então você começa a perceber que ao descer essa escada, a cada degrau que você vai descendo, você vai percebendo que você está dentro de um mar. E você continua descendo a escada, percebendo que tudo agora em torno de você é água. E dentro do poder dessa super lua, dessa lua sagrada do elemento água, você começa a observar um brilho prateado. É a luz dessa lua iluminando o seu mar interno. E essa luz prateada, ela vai te guiando e te levando por dentro destas águas. Até que você chega num lugar dentro desse mar, de um recife de corais. E você começa a observar esse recife, observar cada peixe que passa. Então você começa a observar que através dessas águas começa a passar imagens. E essas imagens são a imagem da sua própria vida. É o filme da sua vida. Nesse momento, você tem a oportunidade de assistir o filme da sua vida. E eu peço que você escolha uma cena muito feliz. Uma cena onde você se sentiu muito alegre. Onde você considerou que aquele dia, que aquela tarde ou que aquela noite foi o melhor dia da sua vida. Eu quero que você sinta
o que você sentiu naquele momento. A alegria, o bem-estar, a satisfação daquele acontecimento. E que dentro dessa energia você comece a voltar para o seu corpo, trazendo toda essa sensação de alegria, todo esse preenchimento de paz. Então você percebe que dentro do seu mar, essa luz prateada expande, iluminando todo o seu campo. A luz prateada da lua ilumina e banha toda a sua vida, limpando do seu inconsciente toda a trava, bloqueio e chave de controle externo que não serve para a sua evolução. Essa limpeza é natural e gradativa, de acordo com o seu nível de merecimento e de consciência. Sinta essa limpeza acontecendo em todo o seu campo, acontecendo em toda a sua vida. Agora essa luz prateada te convida a caminhar e a voltar gradativamente pela escada que você desceu. Essa luz, ela vai iluminando cada degrau. Conforme você vai subindo cada degrau de volta à sua consciência, essa luz vai te trazendo firmeza, fé, paz, confiança, capacidade, reconhecimento, aceitação. E você vai subindo, subindo, voltando novamente à superfície, subindo até chegar no último degrau da escada e fechar essa porta, agradecendo a toda a sua imensidão, a tudo que é você e ao brilho prateado da lua. Esse brilho prateado agora começa a iluminar e ser iluminado por um segundo brilho dourado, que é o brilho do seu opositor Sol. E o Pai Sol chega aqui nesse momento trazendo firmeza, trazendo força e fechando o campo de todos presentes nessa live com uma energia dourada. E você começa a ver surgir em torno de você, em torno do seu campo, um círculo dourado. E você começa a perceber que é como se você estivesse dentro de uma bexiga dourada, que vai te trazendo confiança, vai te trazendo paz para lidar com todos os acontecimentos da vida, preenchido internamente e fortalecido externamente. Você se sente capaz de lidar com a vida e o seu cotidiano, acreditando em você e tendo fé no futuro, tendo fé
e força em cada passo dado. Eu vou pedir que todos respirem profundamente e vai voltando a consciência a esse momento presente, voltando para o aqui e o agora, sentindo os seus pés. É isso aí, pessoal. Gratidão a todos que estiveram na live até aqui. Gratidão a esse momento, a essa energia, a esse portal aberto, que cada um de nós possamos aproveitar cada portal da Lua, sabendo que cada portal, cada alunação, cada fase da Lua nos dá a capacidade de compreensão da nossa vida. Como diz a máxima hermética, né? Como está em cima é como está embaixo. Então, a compreensão do cosmo e do todo nos permite trazer a compreensão e a reflexão de quais escolhas fazem sentido a gente tomar em cada momento. O que a Lua aponta, o que a Lua ilumina, para que a gente olhe e para que a gente transcenda a cada passo. Então, eu queria agradecer a todos que estavam presentes na live, a todos que entraram. Quem gostar do conteúdo, manda essa live para amigos, ela vai ficar salva no feed. É interessante para quem perdeu a explicação do escaldapé, quem quiser assistir de novo, assistir desde o começo, entender um pouco dessa energia. Quem quiser também mandar mensagem no meu feed, que estiver sentindo a semana pesada, ou que estiver acontecendo as coisas, quiser dividir, como eu disse, eu gosto muito dessa troca, eu gosto muito de saber o que acontece, né, com cada um, porque quando eu olho e quando eu sinto e quando eu leio e quando eu falo sobre o fluxo energético, sobre o fluxo da Lua, isso é uma percepção, uma leitura dessa energia sutil, essa energia abstrata. E quando cada um traz para mim a sua vivência, cada um traz para mim a sua percepção, me ajuda a clarear e colorir essa pintura, essa leitura. Então, eu gosto muito de receber essas informações, eu gosto muito de saber de cada um como que está sendo e como está vivendo esse momento. Gratidão a todos, gratidão Aninha, gratidão Rafa por ter entrado, gratidão a todos presentes, gratidão William, gratidão Samu, gratidão Suzy, gratidão Cio, gratidão a todos os presentes. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguém aqui. Então, gratidão Fotografia Olhar 23, gratidão por ter entrado, gratidão Tio Haroldo, gratidão a todos que estavam aqui, gratidão a esse momento e gratidão a todos que vão assistir. Até o nosso próximo encontro, na próxima lua, e eu já vou deixar um adendo aqui. A próxima lua cheia vai ser uma lua muito especial, vai ser a lua cheia de Áries. Então, assim, ela vai estar trazendo umas questões de um fechamento desse primeiro semestre, desse ano regido pela lua. Então, vai ter muitas coisas interessantes para a gente falar da próxima lunação. Mas lembrando que essa lua cheia é uma preparação para que a gente adentre esse novo portal que vai se abrir para um novo recomeçar de um novo ciclo maior, que vai ser os próximos 6 meses de uma energia que vai mudar. Só que para a gente mudar junto com essa energia, mudar junto com esse ciclo, mudar junto com esses nódulos lunares que estão mudando, é preciso que a gente se reconheça e é preciso que a gente reconheça em que nível mental do nosso inconsciente pessoal, do nosso inconsciente coletivo a gente está. Para que cada vez mais possamos ter consciência e discernimento das nossas atitudes e não culpemos os astros, né? Porque às vezes a gente acaba caindo nesse defeito pessoal da gente falar assim, ai, tudo isso está acontecendo é a Lua. É a Lua também, mas se a gente sabe reconhecer o que a Lua está dizendo, se a gente sabe falar, e se a gente sabe ouvir, né, esse dialeto da Lua, a gente sabe que ela nos conta todo o segredo
e nos dá a chave para que a gente realmente faça escolhas realmente assertivas e demos saltos, viremos a nossa chave interna e abrimos e fechamos nossos portais. Gratidão a todos. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.